E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quero continuar a nossa série de reflexões sobre o Reino de Deus e hoje pensar um pouco com você sobre qual é a base do Reino de Deus, quais são os fundamentos. Para falar sobre isso, eu quero usar a carta que foi escrita por Paulo à igreja que estava lá em Roma, no capítulo 14, verso 17. E Paulo escreveu assim: porque o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo estabeleceu aqui três fundamentos bases para o reino de Deus, três elementos que são característicos do reino de Deus. Havia uma certa discussão na época, porque na cultura judaica existem diversos elementos, existem diversas práticas, práticas de purificação, rituais, as quais eles cumpriam além de observar a Torá. Né? É, uma palavra hebraica para as práticas de o que se deveria comer ou não comer é kasher. Tudo o que se podia comer para os judeus era kasher. A palavra kasher significa apto, aquilo que está apto. As leis do kashrut definem quais alimentos são aptos para o consumo por um judeu. E a Torá ela relaciona uma média de 24 espécies não kasher, ou seja, não permitidas. E nesse texto havia uma discussão permeando a igreja de Roma. E eles estavam discutindo sobre o que se deveria comer, o que não se deveria comer, que tipo de ritual fazer, que tipo de ritual não se fazer. Essa era uma das discussões que havia naquele momento. E Paulo ele vai dizer sobre o reino de Deus não ser nem comida e nem bebida. Paulo estava dizendo para a igreja de Roma: vocês estão perdendo tempo com esse tipo de discussão, porque o reino de Deus ele não é o que você come ou deixa de comer, não é a prática, a liturgia que vocês têm, vocês estão presos a uma coisa que já não faz mais parte da vida de vocês. E Paulo vai dizer, então, o que é o reino de Deus? Se o reino de Deus ele não é comida, se o reino de Deus ele não é bebida, se o reino de Deus não são rituais, o que é esse reino de Deus? Paulo vai primeiro falar que o reino de Deus ele é justiça. E quando a gente fala em justiça nesses dias, é complicado a gente pensar em um sistema de fato justo, porque realmente não há um sistema de fato justo. Paulo está falando sobre essa justiça do reino de Deus. E eu quero trabalhar dois aspectos dessa justiça. A justiça de Deus em nossa vida, ela é cumprida através do sacrifício de Jesus. Essa é a justiça de Deus sobre nós. A justiça de Deus em nossa vida é que nós, pecadores, não merecedores da glória de Deus, ainda assim, fomos redimidos em Cristo Jesus por causa do sacrifício dele. Não há condenação sobre nossa vida, porque Cristo realizou uma obra tremenda e grandiosa sobre nossa vida. Então, o primeiro aspecto da justiça do reino de Deus é essa. É que os rituais, as liturgias, as práticas que nós exercemos, elas não têm valor. Elas não têm valor. Não têm valor porque o que nos liberta do poder do pecado, o que nos salva da ira, é a obra de Jesus Cristo em nossa vida. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando eu leio que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, eu também posso entender outra coisa, que o reino de Deus ele não é um produto para consumo próprio. Nós somos consumidores de alguma coisa, ou de várias coisas. Somos consumidores de entretenimento, de séries, de filmes, de roupas, de comida, de tudo. Mas o reino de Deus ele não é uma religião escolhida que é consumida para satisfazer a nossa necessidade. Quando a gente consome algo, nós escolhemos aquilo que nos agrada e geralmente a gente descarta aquilo que não interessa para a gente. A gente devolve um produto que não nos serve, a gente se desfaz, mas o reino de Deus ele não é esse produto. Ele não é algo que nós moldamos e personalizamos ao nosso gosto. O reino de Deus é Cristo tomando forma dentro de nós. É nós nos moldando a Cristo. O reino de Deus ele não é uma religião da nossa preferência.
em uma prateleira cheia de opções. O reino de Deus é Jesus dentro de nós. Então, Paulo vai estabelecer esse primeiro fundamento. O reino de Deus ele não é comida, não é bebida, não são discussões inúteis. O reino de Deus é justiça de Deus em nós. Não é um produto de consumo próprio. O reino de Deus é essa justiça que vai falar sobre a obra de Cristo sendo consumada em nós, essa justiça que vai falar também que esse reino não é um produto para consumo nosso, não é apenas uma opção de religião. E a justiça de Deus em nós, ela vem também para que outras pessoas sejam alcançadas por ela. Quando nós dizemos que o reino de Deus é justiça, nós dizemos que nós, você e eu, somos parte, somos embaixadores, somos aqueles que fazem parte desta justiça divina. Nós que fomos redimidos, podemos exercer a justiça sobre tantos outros. E como você e eu exercemos essa justiça? Se a nossa própria justiça é falha, se os nossos próprios conceitos muitas vezes nos enganam. Essa justiça de Deus é exercida na vida do outro quando nós exercemos o amor, quando nós exercemos a empatia, quando nós exercemos a bondade. Essa justiça de Deus, desse reino poderoso, ela é cumprida quando nós tomamos posse dessas verdades e quando nós tocamos em outras vidas, através dessa empatia, através desse amor, através dessa liberalidade, não sendo pessoas individualistas que só olham para a gente, que só olham para dentro de si mesmo. A justiça de Deus é cumprida quando nós, tomados por esse amor que nos resgatou, que nos redimiu, também alcançamos e tocamos outras pessoas, sendo justiça de Deus para aquele que é injustiçado, sendo justiça de Deus para aquele que é oprimido, sendo justiça de Deus para aquele que precisa de uma mão estendida, sendo justiça de Deus. O texto ele vai continuar dizendo o seguinte, que o reino de Deus ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça e ele também é paz. O que é paz desse reino? Jesus, em um dos seus sermões, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 9. O ser humano, ele geralmente está em conflito. Seja conflito com os outros, seja conflito interior. E a paz, ela não é a ausência de conflitos, porque conflitos fazem parte da vida. Conflitos muitas vezes nos moldam, mas a paz é a presença da justiça de Deus, que produz relacionamentos verdadeiros. A paz é o Espírito Santo nos guiando a uma vida equilibrada. É a busca pela harmonia no meio dos conflitos, é a busca pelo descanso no meio dos conflitos. Descanso porque entendemos e confiamos a nossa vida ao Senhor. E por fim, Paulo vai estabelecer o seu terceiro elemento como base do reino de Deus. Além da justiça, além da paz, a alegria no Espírito Santo. Muitas coisas nessa vida podem nos dar alegria. Muitas coisas. Alegrias rápidas, alegrias de média duração e alegrias de longa duração. Mas Paulo está dizendo que existe uma alegria no reino de Deus que não é gerada por coisas materiais, que não é gerada por coisas humanas. É uma alegria que vem do Espírito Santo. É uma alegria que mesmo quando a gente passa por um momento difícil, a gente consegue encontrar a justiça, a paz e essa alegria que vem do Espírito Santo, do Senhor nos confortando. Então, eu quero encerrar essa nossa reflexão de hoje dizendo que a base do reino de Deus está fundamentada na sua justiça, na sua paz e na sua alegria, a alegria que vem do Espírito Santo. Essas três questões, esses três elementos, eles fundamentam,
eles embasam o que é o reino de Deus. E Paulo vai escrever essa verdade aos romanos, nesse texto que nós lemos. Ele está dizendo àquele pessoal que estava lá em Roma, olha, não percam tempo. Não percam tempo com discussões tolas, não perca tempo com bobagens, não perca tempo desviando o foco daquilo que importa. Porque o que importa é compreender que o reino de Deus é a justiça de Deus sendo cumprida em nossa vida, através da crucificação de Jesus e através da sua vida sendo utilizada para alcançar outros. O reino de Deus é um reino onde existe paz no meio dos conflitos, paz no meio da perseguição e uma alegria que vem do Espírito Santo. Que esses três fundamentos do reino de Deus, eles sejam algo constante na sua vida, que eles sejam algo que são fundamento realmente para a nossa caminhada diária. É isso que eu espero e é por isso que eu oro, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.